Vamos falar também agora sobre a mediana de um triângulo. Bom, antes de entrarmos diretamente em mediana, a gente precisa saber o que é um ponto médio. Então, o ponto médio, ele é mais conhecido como ponto M, e ele pertence ao nosso segmento AB. Ele é denominado ponto médio do segmento porque esse M ele vai dividir o nosso segmento AB em dois segmentos congruentes, ou seja, o nosso M vai dividir o segmento ao meio, em partes iguais. E aí a gente tem esse exemplo. Vamos supor que o nosso segmento total de A até B vale 4. Se vocês olharem bem, o nosso M, que é esse camaradinho aqui, ele está exatamente no meio do nosso segmento. Ou seja, se ele está no meio e o segmento total é 4, como nós sabemos, isso quer dizer que o segmento AM mede 2, da mesma forma que MB mede 2. Ou seja, a função do ponto médio é dividir o nosso segmento em um segmento de duas partes congruentes. Ou seja, ele vai virar dois segmentos congruentes, dois segmentos que têm exatamente o mesmo tamanho. Então, como eu falei, AM é congruente a MB, porque são o mesmo tamanho. E aí é que vai entrar a questão da nossa mediana. A mediana do triângulo, ela é o segmento de reta que une um vértice ao ponto médio do lado oposto. Ou seja, a nossa mediana, ela vai partir do vértice do nosso triângulo para o lado oposto, só que dessa vez ela vai partir o nosso segmento ao meio. Como a gente viu, a altura ela também parte do vértice para o lado oposto, só que ela não parte o segmento oposto ao meio. Essa é a função da nossa mediana. Ela vai dividir o nosso segmento em duas partes iguais. Então, BM é congruente a MC. E o nosso M é o ponto médio do segmento BC. E assim, o nosso AM é a mediana que é relativa ao lado BC. E aí, a mediana, assim como a altura, ela pode ser traçada de todos os vértices. Só que, como eu disse, ela vai dividir o segmento ao meio. Então, se nós temos aqui, como nesse exemplo, nós temos que ela dividiu os lados sempre em segmentos do mesmo tamanho. Por exemplo, o lado AB. Os dois segmentos que a nossa mediana dividiu são do mesmo tamanho. O lado AC, o segmento foi dividido ao mesmo tamanho. E o lado BC também. E o encontro dessas medianas de cada vértice do triângulo é chamado de baricentro. Então, esse encontrozinho aqui é o nosso baricentro. A gente viu que na altura é o ortocentro e na mediana é o baricentro. Então, olha só. A M' é a mediana relativa ao lado BC, BM' é a mediana relativa ao lado AC e CM é a mediana relativa ao lado AB. E o nosso G, como eu disse, é o nosso baricentro. É o encontro das três medianas do triângulo. Dando continuidade ao assunto de triângulos, agora a gente vai tratar sobre a bissetriz de um triângulo. A bissetriz de um triângulo é o segmento de reta que une um vértice do triângulo ao seu respectivo lado oposto, dividindo o ângulo desse vértice em dois ângulos de mesma medida. Então, a gente tem que a bissetriz
essa linhazinha aqui azul. E ela faz o quê? Ela divide esse ângulo ou esse vértice em duas partes iguais. Ela tá dividindo ao meio. Então, a gente vai ter que... a gente tem esse triângulo ABC. Com essa bissetriz, a gente vai ter o quê? Dois triângulos congruentes, dois triângulos de mesma medida. Então, a gente vai ter o triângulo BAS, que ele é congruente ao triângulo CAS. E AS é a bissetriz relativa ao ângulo A. Assim como a mediana e a altura, em um triângulo também há três bissetrizes, que são elas: a bissetriz AS, que é a bissetriz relativa ao ângulo A. Temos a bissetriz BS', que ela é do ângulo B, e a bissetriz CS duas linhas, que é relativa ao ângulo C, divide o ângulo em duas partes iguais. E a gente tem um incentro. O que é o incentro? É esse pontinho aqui, a união dessas três bissetrizes. Mediatriz. A gente vai falar um pouquinho sobre a mediatriz de um segmento de reta, que ela é o quê? É o segmento perpendicular. Então, ela é perpendicular a essa reta, esse segmento de reta AB, e que passa pelo ponto médio, passa pelo meio desse segmento. Então, ele é chamado de ponto médio. Se a gente chamar esse ponto médio B aqui de M e supor que esse segmento de reta AB, ela for de 4 centímetros, quanto vai ser o ponto médio? Vai dar o quê? 2 centímetros, porque ele passa no meio. Então, a gente vai ter esse segmento AM de 2 centímetros e esse segmento MB também de 2 centímetros. Então, a mediatriz de um triângulo. A mediatriz de um lado de um triângulo é a reta perpendicular a esse lado, que passa pelo seu ponto médio. Então, a gente vai ter aqui a reta R, que ela passa pela a reta BC, e ela é perpendicular. Então, ela faz um ângulo de 90 graus e passa pelo seu ponto médio. Então, ela é a metade, ela passa na metade do ângulo BC. Do ângulo não, do lado BC. Assim como as outras, em um triângulo também há três mediatrizes, que é a R, que é a mediatriz relativa ao lado BC, a S, que é a mediatriz do lado AC, e a reta T, que é a mediatriz do lado AB. E o que é esse Ozinho aqui? É o circuncentro, que é o quê? Que ele é o ponto de encontro dessas três mediatrizes.